Apocalipse do apóstolo Paulo a respeito das coisas que lhe foram reveladas quando ele foi transladado ao terceiro céu e ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Durante o consulado de Teodósio Augusto, o Jovem, e do venerável Graciano, certo homem que vivia em Tarso, na casa que antes havia pertencido a Paulo, um anjo apareceu a ele à noite e entregou-lhe uma revelação, e ordenou que ele desfizesse os fundamentos da casa e a reconstruísse de acordo com o que lhe seria mostrado. Porém, ele imaginou que estivesse sonhando. Mas o anjo insistiu, e apareceu-lhe a segunda e a terceira vez, ordenando-lhe a revolver os alicerces da casa. E enquanto ele a escavava, encontrou uma caixinha de mármore que continha a revelação de Paulo, bem como as sandálias que ele costumava usar quando saía para ensinar a palavra do Eterno. Esse homem ficou muito apavorado, de sorte que tomou a caixa e foi mostrá-la ao mandatário da cidade. Aconteceu que, quando o magistrado recebeu, imediatamente a enviou ao imperador Teodósio, selada como estava, com lacre de chumbo, pois temia que o seu conteúdo pudesse ser mais importante do que parecia. E, abrindo-a, o imperador descobriu que nela havia a revelação do apóstolo Paulo. E o imperador mandou que fizesse uma cópia e enviou o manuscrito original para Jerusalém. E nele estava escrito assim: A palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Diz a este povo: Até quando pecareis? E adicionareis culpa ao vosso pecado para provocar a ira do Eterno? O vosso Criador? Eis que agora ele diz: Vós dizeis ser filhos de Abraão, mas fazeis as obras de Satanás, e prosseguis falando mal contra o Eterno, gloriando-vos em vossos discursos. A palavra de Al está sempre nos vossos lábios, e ainda assim sois miseráveis, porquanto estás conformados à vossa vã maneira de viver. Saibais disto, que toda a natureza se sujeita ao Criador, mas vós, filho dos homens, viveis a pecar, provocando assim a ira do Eterno. O sol, que tantas vezes vos dá a luz, me tem dito: Ó soberano, todo-poderoso, como me aflige testemunhar as iniquidades e injustiças dos homens. Permita-me tratá-los segundo as suas obras, e deixes que o abrase com meu calor, a fim de que reconheçam que apenas tu és o Altíssimo. E eis que saiu uma voz a dizer: Eu sei todas as coisas, pois os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem. Mas, pela minha paciência, espero até que se arrependam e se convertam. Todavia, eu os julgarei, se não se tornarem para mim. Do mesmo modo, a lua e as estrelas muitas vezes se curvam diante do Criador e dizem: Ó soberano,
Todo-Poderoso, Tu nos deste poder sobre a escuridão. Até quando testemunharemos as impiedades, fornicações e assassinatos que os homens cometem durante a noite? Permita-nos tratá-los de acordo com o que eles merecem, e assim hão de saber que só Tu, Altíssimo, és o soberano. E eis que novamente saiu a voz que eu havia escutado, a qual dizia: Todas estas coisas são do meu conhecimento, pois os meus olhos as veem e os meus ouvidos as escutam. Mas pela minha paciência tenho esperado que se arrependam e se convertam. Mas se não se arrependerem, eis que com juízos virei sobre todos eles. O mar também tem gritado e com a sua voz tem prestado. Ó soberano, todo-poderoso, os homens têm profanado o teu nome. Dê-me a permissão e levantarei as minhas ondas de modo a cobrir a vastidão da terra. Assim varrerei essa geração pecadora de diante de tua face. Mas eis que escutei uma voz a dizer: Eu sei de tudo o que está acontecendo, porque os meus olhos veem e os meus ouvidos ouvem tudo. Mas na minha longanimidade espero até que se arrependam e se convertam a mim. Mas se não se arrependerem, eu os castigarei. A terra também clama ao Todo-Poderoso contra a raça humana, dizendo: Ó soberano, Todo-Poderoso, eis que sofro mais do que todas estas coisas, porque é sobre mim que são praticadas todas as fornicações, e adultérios, e assassinatos, e roubos, e falsos juramentos, e feitiçarias, e bruxarias dos homens, e todo o mal que eles cometem, de modo que o pai se levanta contra o filho, e o filho se levanta contra o pai. O estranho se arma contra o seu estranho, e cada um cobiça a mulher do seu próximo. O pai profana o leito do filho, e o filho igualmente se deita na cama do seu pai. E até que se oferece os teus sacrifícios, tem se contaminado a tua casa com atos impuros. Portanto, eu sofro mais do que todas as criação. E embora contra a minha vontade, ainda os abençoo com o trigo e com bons frutos da terra. Mas se tu me permitires, hei de negar-lhes o seu sustento, o seu pão. Nisso saiu uma voz que dizia: Eu bem sei de todas estas coisas, pois não há ninguém que possa ocultar de mim os seus pecados. Mas a minha santidade há de esperar até que se arrependam, e se eles não se converterem, então entrarei em juízo contra eles. Sabei então, ó filhos dos homens, toda a natureza teme ao Eterno. Vós, porém, não quereis vos sujeitar-vos a ele. Portanto, sabei que as misericórdias do Eterno são imensuráveis todo o tempo, especialmente ao entardecer.
porque é nesse momento que os anjos comparecem diante do Altíssimo para louvá-lo e contar sobre os feitos dos homens, sejam estes feitos bons ou maus. Por isso então vos digo, temei a Iau e bendizei-o a todo instante, pois a sua misericórdia não tem fim. Portanto, é nessa determinada hora que todos os anjos comparecem diante do Altíssimo para adorá-lo. É nesse momento que vem a voz do Espírito e diz aos anjos: que novas me trazeis deste mundo dos homens? E em respostas, eles dizem: eis que viemos daqueles que por teu amor e por amor do teu nome têm renunciado o mundo. Ali vivem como estranhos, habitando em cavernas e rochedos. Estes são os que choram sobre a terra, pois padecem sede e fome por amor do teu nome. Eles trazem lombos cingidos e em seus corações ofertam um incenso de louvor. Eles oram e bendizem a todo instante, e assim aliviam a aflição da carne. Eles choram e lamentam mais do que todos aqueles outros que habitam sobre a terra. E nós também lamentamos com eles, até que venha o tempo da recompensa dos justos. Então veio a ele a voz do Todo-Poderoso, dizendo: eis que desde agora a minha graça é derramada sobre vós, e o socorro sobre aqueles que são do meu amado Filho. Ele os guiará em todo o tempo, e lhes servirá, e não os desamparará. Pois, embora vivam nas cavernas da terra, já os tenho guardado, e ainda os guardarei no meu reino, onde nenhum mal os tocará. E havendo estes anjos saído, eis que vieram outros para adorar na presença da majestade. O Espírito de Al veio até eles, e a voz do Eterno lhes falou: que pesares acordem aos santos de onde vós viestes? E eles responderam ao Altíssimo: eis que viemos de entre aqueles que invocam o teu nome e que se dizem cristãos, mas que vivem de acordo com o mundo e tornam-se miseráveis por jamais fazerem a ti uma oração sequer. Por que devemos nós viver em companhia de pessoas tão pecadoras? Então veio a eles a palavra do Eterno, dizendo: deveis servi-los até que se arrependam e se convertam. Mas se não se converterem, então eu os julgarei. Sabei então, ó Filho dos homens, que os anjos reportam diante do Altíssimo todas as obras que vós praticais, sejam elas boas ou más. E depois disso, eu vi um dos seres espirituais que estavam ao meu lado, e ele me tomou em espírito e me levou ao terceiro céu. Então ele me disse: segue-me, e eu te mostrarei o lugar para onde são trazidas os justos depois que eles morrem. Depois te levarei ao abismo,
e te mostrarei as almas dos pecadores e o tipo de lugar ao qual são conduzidos depois que eles morrem. Então, acompanhei o anjo e ele me levou ao céu e me mostrou o firmamento e todas as suas potestades, a negligência, a qual engana e seduz os corações dos homens, o espírito da calúnia e o espírito da fornicação e o espírito da ira e o espírito da presunção, todos eles estavam ali. Os principados do mal estavam ali. Eu os vi debaixo do firmamento do céu. E novamente olhei e vi anjos cruéis, espíritos vorazes. Suas faces eram furiosas, e das suas bocas sobressaíam os dentes. Seus olhos flamejavam como estrela da manhã que brilha no oriente. E dos seus cabelos e das suas bocas saíam faíscas de fogo. Então perguntei ao anjo que estava comigo: quem são estes? E o anjo me respondeu: estes são indicados para as almas dos ímpios quando eles mais precisam, pois não creem no Altíssimo, não creem no Salvador que pode lhes ajudar. Nisso, olhei para o alto e vi outros anjos cujas faces resplandeciam como o sol. Eles usavam grinaldas de ouro e tinham palmas em suas mãos, e também possuíam o sinal de Ial. E eles usavam vestes nas quais estava escrito o nome do filho de Ial. Cheios de bondade e piedade. Então falei ao anjo que me conduzia: e estes, quem são? E por que possui tanta beleza e piedade? E o anjo me respondeu: estes são os mensageiros da justiça. Eles são os que conduzem as almas dos justos na hora de sua maior necessidade, pois aceitaram o Machia como ajudador das suas almas. Então eu lhe falei: precisam os justos e os ímpios igualmente apresentarem as suas testemunhas depois que eles morrem? Ao que o anjo me respondeu: não há nenhum meio pelo qual o homem possa escapar do eterno. Todavia, os justos têm um santo ajudador, pelo que não encontrarão problemas quando tiverem de comparecer perante o reto juiz. Então, novamente falei ao anjo: eu desejo ver as almas dos justos e dos pecadores no momento em que elas são tiradas do mundo. Então o anjo me falou: olhe para a terra lá embaixo. E eu fiz como ele me ordenou, e vi que o mundo inteiro era como nada perante a minha vista. E vi quão banais são os filhos dos homens. Eu estava bastante admirado, pelo que falei ao anjo: é esta a grandeza humana? E ele me respondeu, dizendo: sim, esta é a sua vida, desde a manhã até ao entardecer. Então olhei novamente
e vi uma grande nuvem de fogo que ia cobrindo toda a face da terra. E disse ao anjo: O que é isso, mestre? E ele me respondeu: Esta é a grande injustiça que vem sendo trabalhada para levar os homens à destruição. Ao ouvir isso, eu suspirei e chorei. E falei ao anjo: Gostaria de esperar para ver as almas dos justos e as almas dos pecadores, a saber que caminho elas tomam depois que deixam o corpo. E o anjo me falou: Olhe outra vez para a terra lá embaixo. Então olhei e vi toda a vastidão do mundo. E eis que os homens eram como nada perante os meus olhos. E continuei a observar, até que descobri um homem a um canto da terra. Então o anjo me falou: Este homem que vês é um justo. Eu continuei a olhar e vi todos os feitos que esse homem havia praticado em nome do Eterno, e todos os seus desejos, os que ele se lembrava e os que ele já havia se esquecido. Tudo estava perante ele no momento em que a sua alma abandonou o corpo. Eu notei que os justos prosperavam e encontravam refúgio nessa hora, e que tão logo eles deixavam esse mundo, os anjos do bem e os anjos do mal vinham estar juntamente ao lado dele. Eu via todos eles, porém, os anjos do mal não tinham nenhuma autoridade sobre os justos, mas os santos anjos sim. Estes podiam conduzir as suas almas depois que elas abandonavam seus corpos. Eles apresentavam estas almas dizendo: Alma, toma conhecimento do corpo ao qual tu deixaste, porque no dia da ressurreição deverás retornar a este mesmo corpo, a fim de que recebas o que foi prometido aos justos. Então, eles recebem a alma que deixou o corpo e osculam como se fossem velhos conhecidos. E dizem: Eis que lhe cumpriste a vontade de Ial, durante o tempo em que estiveste no mundo. Portanto, tenha bom ânimo. E o anjo que assistia a cada dia veio encontrá-la, e disse-lhe: Tenha bom ânimo, pois afirmo que me alegro sobre ti por haveres feito a vontade do Criador sobre a terra. E eu mesmo tenho reportado quais têm sido as tuas obras. E do mesmo modo, o Espírito avançou para encontrá-la e disse: Alma, não temas, nem te perturbes, pois hás de ir a um lugar a qual jamais conheceste. E eu serei o teu ajudador, visto que encontrei em ti um lugar de refrigério enquanto estive contigo sobre a terra. Então seu espírito se encheu de força, e o anjo o tomou e o levou até o céu. Nisso, o anjo lhe falou: Eis que a ti virão os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. São espíritos do engano que hão de dizer-te: Alma, que fizeste para mereceres o céu? Espera, pois,
veremos se em ti não há alguma coisa de nós. Então a alma ficou detida ali, pois houve uma grande luta entre os anjos do bem e os anjos do mal. Porém, quando os espíritos do engano examinaram aquela alma, eis que gritaram com voz forte: eis que não encontramos nada de nós em ti. Além do mais, todos os anjos e espíritos saíram em teu socorro, e não permitem que nós apossemos de ti. Portanto, estás livre para passares de nós. Mas em seguida veio outro espírito, um espírito de calúnia e um espírito de fornicação. E eis que ficaram parados diante daquela alma. E quando a viram, choraram e disseram: como puderam arrebatar esta alma das nossas mãos? Ela deve ter cumprido a vontade do Altíssimo sobre a terra, e por isso os seus anjos a ajudam, permitindo que passem por nós sem ser incomodada. Então, todas as potestades do mal saíram a encontrá-la, mas não puderam evitar que ela subisse, pois não encontraram nenhum dos seus defeitos sobre ela. Pelo que rangiam seus dentes contra essa alma, dizendo: como pudeste escapar de nós? Nisso, o anjo que a conduzia lhe respondeu: tornai-vos em confusão, pois usaste de toda a vossa astúcia para arrastá-la ao mal. Vós a tentaste de todas as formas, enquanto esteve no mundo, mas ela não quis dar-vos ouvido. Então ouvi a voz de miríades e miríades de santos anjos que diziam: alegra-te e exulta, ó alma, sê forte e não temas coisa alguma. E eles estavam muito admirados que aquela alma tivesse sustentado o sinal de algo. Assim, eles a encorajavam e chamavam-na bem-aventurada e diziam: muito nos alegramos em ti, pois fizeste a vontade do nosso mestre. Então eles mesmos as conduziram para que pudessem adorar ao Todo-Poderoso em sua presença. E tão logo eles cessaram de adorar, eis que veio Miguel e todas as hostes de anjos e se prostraram para apresentar a alma, dizendo: este é Iau, o Criador de todos, o qual fez a sua imagem e semelhança. Nisso apareceu um anjo que se adiantou a dizer: mestre, lembra-te dos seus feitos, pois esta é a alma cujos feitos te foram reportados a cada dia, agindo segundo os teus juízos. E do mesmo modo, outro espírito dizia: eu sou o espírito da vivificação que lhes dava fôlego. Eu tive refrigério enquanto habitei o seu corpo, de modo que pude me comportar segundo os teus santos preceitos. Então se ouviu a grande voz de Iau que dizia: assim como esta alma não fez agravo, eu também não a agravarei. Ela usou de compaixão, então eu serei compassivo com ela. Deixai então que Miguel, o anjo do concerto, a conduza ao paraíso da felicidade, a fim de que possa permanecer ali até ao dia da ressurreição. Então escutei a voz de milhares de anjos, arcanjos e querubins e os 24 anciãos que entoavam hinos a Iau, dizendo: justo és,
ó Iao, e justos são os teus julgamentos. Em ti não há acepção de pessoas, pois retribuis aos homens segundo os seus feitos merecem. Depois destas coisas, o anjo me falou: Tens tu crido e compreendido tudo o que vês e acontece depois que a alma abandona o corpo? E que você viu nessa hora? E eu lhe respondi: Sim, mestre.